Hoje eu vou te revelar o verdadeiro poder de fogo do Irã. Imagine um cenário onde você é um israelense e um país que não hesita em usar a sua força tem um arsenal de mísseis apontados para sua segurança e a segurança de sua família. Você já parou para pensar nas consequências disso? O Irã, um regime que atua nas sombras, possui uma capacidade militar assustadora e ele não tem medo de usar. A cada dia que passa, a tensão entre Israel e Irã aumenta, e o que antes parecia uma preocupação distante pode rapidamente se transformar em uma ameaça real. O medo é uma emoção muito poderosa, e essa realidade pode deixar você se perguntando: será que Israel está verdadeiramente seguro? A verdade é que a segurança de todo o país pode estar em jogo, e Israel não pode dar o luxo de ignorar as complicações disso. Mas não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou mostrar não apenas o tamanho dessa ameaça, que é o poderio bélico do Irã, mas também as estratégias que Israel está adotando para proteger seu povo. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo. E antes de mais nada, eu gostaria de saber se a maioria do meu público aqui realmente apoia Israel, e eu gostaria muito de ter uma noção disso. Então, se você realmente apoia Israel nesse conflito, deixa aí nos comentários a simples frase: eu apoio Israel. É só para eu ter uma noção mesmo. Bem, então, para te contextualizar, é o seguinte: eu quero que você imagine agora que você tem dois amigos na escola que não se dão bem. Um deles é o Israel, que está sempre tentando evitar problemas, mas fica de olho em tudo. O outro é o Irã, que muitas vezes age pelas sombras, mandando outras pessoas brigar no lugar dele. Esses outros são como grupos que o Irã ajuda, mas eles não aparecem diretamente. É como se o Irã estivesse por trás das cortinas. Esse confronto entre Israel e Irã é meio assim: o Irã não entra na briga de frente, mas manda seus amigos, os proxies, para atacar Israel de vez em quando. E Israel, sabendo disso, está sempre preparado, porque ele já conhece esse jogo. É como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, onde cada um precisa pensar bem antes de fazer seu movimento. A cada hora que passa, a tensão entre Israel e o Irã se intensifica, e a qualquer instante pode estourar uma terceira guerra. Afinal de contas, de um lado temos Rússia e Irã, e do outro temos Israel e os Estados Unidos. Israel, desde a sua criação em 48, tem enfrentado ameaças constantes de vizinhos hostis. E um exemplo que eu gosto de sempre dar, para você entender mais ou menos o sufoco que Israel enfrenta de lá para cá, é mais ou menos o seguinte: é como se o seu vizinho da frente, o seu vizinho de trás, o seu vizinho do lado esquerdo e o seu vizinho do lado direito estivesse o tempo inteiro tentando acabar com você. É claro que essa não é uma situação confortável. E aqui eu tenho uma coisa muito interessante para te falar. Olha, eu sei que você também tem mais de 40 anos, e com certeza, assim como eu, a sua preocupação com a segurança do seu lar e da sua família é cada vez maior, assim como a preocupação de Israel em proteger a sua nação. E sabendo disso, inspirado na agência de inteligência israelense, o Mossad, nós criamos um guia completo de segurança doméstica. O nome desse guia é Blindando Sua Casa, para você blindar o seu lar, como o Mossad blinda Israel. São vários capítulos com técnicas impressionantes para você proteger sua casa de todo tipo de ameaça, desde uma invasão de ladrões até criar rotas de fuga dentro da sua residência e técnicas poderosas para evitar incêndios. É uma proteção 100%. Mas presta atenção, eu já disponibilizei o livro digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Então corre lá para você baixar antes que acabe. Então, voltando aqui para Israel, esse cenário nada agradável dos seus vizinhos tentando acabar a todo custo com a sua existência, forçou Israel a desenvolver uma defesa robusta e eficiente. A chave para essa força é a combinação de um exército altamente treinado e uma inteligência avançada com um setor tecnológico inovador. Ao longo dos anos, Israel investiu fortemente em sua capacidade bélica, focando na modernização de suas forças terrestres, navais e aéreas. Mas como esse poder se compara ao de outras grandes potências como a Rússia? É importante observar que, enquanto a Rússia e o Irã se apoiam em uma vasta quantidade de recursos e soldados, e eu vou ser mais específico nisso lá na frente, onde eu vou te revelar os números por trás do poderio bélico do Irã,
Israel aposta em precisão e muita, mas muita qualidade. Essa diferença é especialmente notável no que diz respeito às forças especiais israelenses, que são conhecidas por operações cirúrgicas de alta eficácia. E essa estratégia focada na precisão nos leva a um ponto muito importante, que é esse papel decisivo da inteligência militar na estratégia de defesa de Israel. A inteligência militar desempenha um papel que é central na manutenção da superioridade militar. E o Mossad, sua famosa agência de inteligência, na qual nós temos vários vídeos aqui no canal contando diversas histórias do Mossad, é a principal responsável por garantir que o país esteja sempre um passo à frente de seus adversários. Desde a coleta de informações sigilosas até operações secretas em solo estrangeiro, o Mossad ele age como os olhos e ouvidos de Israel no cenário global. E claro, suas operações vão muito além da espionagem, afinal de contas elas também são cruciais na neutralização de ameaças potenciais antes mesmo que se tornem problemas concretos. A combinação de tecnologia avançada e agentes altamente treinados é o que permite que Israel antecipe os ataques, se infiltre em grupos terroristas e desestabilize ações hostis antes de se concretizarem. Isso concede uma vantagem muito, mas muito grande sobre essas nações que dependem exclusivamente de força militar bruta, como é o caso da Rússia e do Irã, que em comparação a Israel são meio que burros. E outro problema, especialmente da Rússia, é que frequentemente eles enfrentam desafios logísticos muito grandes devido ao seu vasto território e burocracias internas. E com toda essa estratégia de antecipação e precisão, Israel também se destaca em outro aspecto que é fundamental: o desenvolvimento de sistemas de defesas tecnológicas de ponta, como o famoso Domo de Ferro, que complementa sua vantagem militar. O Domo de Ferro, para quem não sabe, é um dos principais pilares da defesa de Israel. Simboliza a integração entre tecnologia e estratégia militar. O Domo de Ferro foi desenvolvido para interceptar e destruir mísseis de curto alcance e foguetes. Esse sistema de defesa se tornou um marco na proteção das cidades israelenses. É porque a sua eficácia não é apenas uma questão de engenharia, mas sim um reflexo real da capacidade de Israel de se adaptar e inovar em respostas e ameaças em constante evolução. Afinal de contas, os inimigos de Israel também se atualizam e avançam. Mas claro, graças a Deus, Israel consegue sempre ficar um passo à frente. Além do Domo de Ferro, Israel investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, criando uma gama de tecnologias militares que vão desde drones de combate até sistemas cibernéticos de defesa. E todas essas inovações permitem antecipar as novas formas de agressão. E enquanto Israel continua a fortalecer sua defesa, a comparação com o poder bélico da Rússia revela não apenas diferenças na maneira como eles trabalham, mas também os limites de cada estratégia. Com um investimento contínuo em inovação, Israel se posiciona para enfrentar, além de ameaças do presente, também as ameaças futuras. E antes de te contar o verdadeiro poder de fogo do Irã, precisamos entender um pouco mais sobre a força da Rússia. Ao observar o poder bélico da Rússia, percebemos um contraste significativo em termos de estratégia e capacidade. A Rússia possui um arsenal militar vasto, incluindo mísseis balísticos intercontinentais e, claro, também uma força terrestre numerosa, o que coloca como uma das potências militares mais formidáveis do mundo. Entretanto, o que a Rússia ganha em quantidade, Israel compensa em qualidade, como eu já havia dito anteriormente. As operações militares russas, muitas vezes baseadas em táticas convencionais, contrastam com a maneira como Israel age, porque Israel se adapta constantemente ao campo de batalha e utiliza tecnologia. Além disso, a estrutura de comando militar de Israel é muito ágil e descentralizada. E tudo isso permite uma rápida tomada de decisão e também de resposta a ameaças emergentes, algo que a Rússia não tem. Afinal de contas, todas as decisões são centralizadas em uma pessoa e você sabe muito bem quem. Mas é claro que, dentro desse meio termo, existem alianças, rivalidades e um ambiente em constante mudança no Oriente Médio. Israel tem enfrentado constantemente ameaças do Irã, que busca expandir sua influência na região. E grupos militantes como o Hezbollah e o Hamas operam nas fronteiras e fazem da vida de Israel um verdadeiro inferno. Essas dinâmicas complexas exigem que Israel mantenha um estado de prontidão elevado e uma maneira de trabalhar muito proativa em suas estratégias de defesa.
E claro que nesse cenário, as alianças elas desempenham um papel muito importante. A parceria estratégica de Israel com os Estados Unidos é um pilar fundamental. Afinal de contas, todos esses países temem muito os Estados Unidos. Afinal de contas, querendo ou não, mesmo que a Ásia tenha se desenvolvido muito, os Estados Unidos da América ainda é a potência mundial número 1. E sua força militar não é ignorada por ninguém. Só se for um louco que não consiga enxergar um palmo à sua frente. Recentemente, a normalização das relações com vários países árabes, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, através dos Acordos de Abraão, demonstra um novo paradigma de cooperação regional. Essas relações elas ampliam a capacidade de Israel de enfrentar ameaças comuns e fortalecer a segurança coletiva. No entanto, o ambiente político no Oriente Médio é muito instável e talvez você assistindo vídeos no YouTube nunca tenha real noção do que é isso, mas é a realidade. E você que vive no Brasil tem que agradecer muito a vida que tem, porque é instabilidade o tempo inteiro. A instabilidade em países vizinhos como Síria e o Líbano e a presença crescente de atores não estatais aumentam a incerteza diária de Israel. Israel deve o tempo todo estar preparado para adaptar suas estratégias à medida que novas alianças se formam e antigas rivalidades ressurgem. E agora, com essas complexidades em mente, e que eu já te passei todo esse panorama, chegou a hora de te contar mais sobre o poder de fogo do Irã. E para você entender o poder de fogo do Irã, é crucial analisar o poder bélico de ambos os países. O Irã possui um exército que é numeroso, com cerca de 600 mil soldados, isso em serviço ativo, enquanto Israel conta com aproximadamente 170 mil. Além disso, a população iraniana, com quase 89 milhões de habitantes, é quase 10 vezes maior que a de Israel, que tem cerca de 10 milhões de cidadãos. Em termos de orçamento militar, Israel gasta aproximadamente 19 bilhões de dólares, que é mais do que o dobro do orçamento iraniano, que é cerca de 7,4 bilhões de dólares. Essa disparidade de recursos financeiros mostra uma clara vantagem tecnológica para Israel, que opera com uma força aérea de elite, incluindo jatos F-35, considerados os mais avançados do mundo. Em contraste, a força aérea do Irã, composta por cerca de 320 aeronaves, utiliza modelos bem mais antigos, muitos dos quais datam da década de 1960. E aeronaves com essa idade começam a levantar dúvidas sobre sua operacionalidade. É claro e evidente que um avião ele pode ter 100 anos se tiver com as revisões em dia, se tiver com as peças de calendário devidamente trocadas, eles conseguem voar sem problema nenhum. Entretanto, como a gente está falando de aeronaves de combate, é muito importante que a tecnologia inserida na aeronave seja capaz de abater outra aeronave inimiga e ter êxito na missão. Então, nesse caso aqui, realmente dá para entender a desvantagem que o Irã tem. Além das capacidades aéreas, o Irã mantém um extenso programa de mísseis, considerado o maior e mais diversificado do Oriente Médio. O general Mackenzie, do Comando Central dos Estados Unidos, afirmou que o Irã possui mais de 3 mil mísseis balísticos, enquanto Israel utiliza sistemas de defesa avançados como o domo de ferro, que eu já te expliquei anteriormente, e neutraliza a maioria dos ataques de mísseis. Essa disparidade na capacidade e investimento gera um cenário muito complexo de poder militar, onde embora Israel tenha vantagens tecnológicas e financeiras, o Irã compensa com números mais significativos e uma infraestrutura de mísseis robusta. As tensões resultantes dessa comparação, elas não apenas moldam a segurança regional, mas também influenciam diretamente as interações militares e diplomáticas entre os dois países. E claro, com a escalada das tensões e a iminente possibilidade de um conflito direto, a possibilidade não, esse conflito já está acontecendo, você precisa saber as estratégias que Israel está adotando para lidar com a crescente ameaça iraniana. A constante modernização das forças armadas israelenses não ocorre em um vácuo. Ela influencia diretamente a dinâmica de segurança no Oriente Médio. À medida que Israel vai desenvolvendo e implementando novas tecnologias militares, seus vizinhos reagem de várias maneiras. É preciso que você que torce pela felicidade do povo israelense fique tranquilo, porque apesar de Israel não ter um grande número em seu efetivo, Israel consegue compensar com muita tecnologia e qualidade. E além disso, um ponto tão forte quanto esse
é o apoio dos Estados Unidos, que realmente bota muito medo nos inimigos de Israel. E aqui eu também quero te lembrar de não esquecer de pegar o seu livro digital Blindando Sua Casa, e é muito importante que você pegue agora mesmo, antes que se esgotem todas as unidades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, não esqueça de inscrever-se no canal A História do Poder para você não perder os vídeos que postamos sobre Israel e o Mossad. E por falar nisso, eu também te convido a clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela para você descobrir mais sobre as incríveis tecnologias que fazem do Mossad e de Israel uma potência. Um abraço a todos e fiquem com Deus.